Opa, e beleza, pessoal? Esse vídeo eu queria fazer uma recomendação única. Eu ia fazer literalmente ia narrar vários capítulos, né? Que é aquele resumo único, né? Como tinha um básico pra fazer uma recomendação, porque o básico tem que ser no mínimo 3, eu falei, acho que eu vou fazer, né? Aí eu já tava pensando em fazer também, só que eu não sabia onde encaixar esse tipo de manhwa. E aí eu falei, na dúvida eu vou fazer logo isso. O terceiro eu acabei me dando uma empolgada. Então, vocês vão ver que o vídeo tá muito grande no terceiro. É porque eu ia fazer ele no resumo, eu não ia fazer uma recomendação com ele. Eu ia fazer um vídeo bem grande. Mas eu sei que vocês vão gostar, a história tá bem foda e bem entretida. E fiquem aí com o vídeo, vamos seguir evoluindo e até a próxima, seja o que Deus quiser. Recuo System. Bombeiros são aqueles que caminham entre as chamas para salvar as pessoas que não têm esperança de sobreviver. Kim Shoyuki estava resgatando um civil de um incêndio. Seria mais um dia normal para um bombeiro, arriscando a sua vida por estranhos. Mas dessa vez os céus não estariam ao seu lado. Por causa do calor das chamas, o teto desabou e Kim ficou com metade do seu corpo soterrado. E por fim ele estava preso naquela ampulheta que contava os segundos para sua morte. Aquele prédio estava em risco de demolição, e Kim não estava com medo da morte, mas existiam arrependimentos na qual consumia ele feito chamas, vidas que ele não tinha conseguido salvar, imagens que corroíam a sua imaginação quando ele iria dormir. Kim pede para Deus que se ele reencarnasse na próxima vida, ele seria de novo um bombeiro. E dessa vez ele não deixaria ninguém morrer em seu turno. E Deus acabou ouvindo seu chamado. Talvez Deus quisesse dar uma chance dele salvar as pessoas que atormentavam seus sonhos, fazendo ele ter uma simulação junto com seu sargento, que havia morrido há anos atrás, uma pessoa que Kim admirava. Mesmo sem entender nada, o seu corpo se movia sozinho, e ambos estavam indo para um incêndio no shopping. E Kim se recorda que esse incêndio, que teve 2 garotas que veio a falecer, e esse era um dos maiores arrependimentos dele. E era um dos arrependimentos que sempre corroía seus sonhos. Para um bombeiro novato, foi um trauma muito difícil de superar. Mas dessa vez, com essa chance, ele iria salvar esses 2 anjinhos que foram cedo demais. Kim pensava que mesmo que isso seja um sonho, ele iria salvar essas 2 crianças. Nesse momento, uma tela de sistema aparece dando uma missão para ele, para que ele salvasse as 2 crianças. E caminhando entre as chamas, Kim acha um sapato e fala para o seu sargento que ele tem um palpite, que as crianças estavam dentro do freezer. E eles acabam achando as crianças. Mesmo que seu corpo não respondesse a sua vontade, aquelas crianças seriam salvas. Ele iria salvar aquelas crianças. Por fim, ele acabou salvando as crianças. E a tela de sistema que apareceu para ele mais cedo disse: missão concluída. Agora você pode descansar. Menos um arrependimento do seu passado triste. E Kim, ao acordar, ele percebe que ele retornou 10 anos no passado, com suas memórias do futuro. E agora ele tem uma tela de sistema para guiá-lo, para ele se tornar o melhor bombeiro possível, para que ele seja capaz de salvar a todos e não ter mais arrependimentos que ele teria no seu futuro. Um segundo. Ser um bombeiro não é só você vestir uma farda bonita ou ficar se mostrando nas redes sociais. Ser um bombeiro é muito mais que isso. Ser bombeiro é poder você ver nos olhos das pessoas aflitas um gesto de agradecimento pelo seu trabalho, aquela pessoa que nunca te viu na vida. Com essas palavras em seu coração, Hosu ele arrastou seu irmão até uma lan house com a desculpa de ficar esperando o resultado para saber se ele foi aceito na academia de bombeiros. Ainda faltando algumas horas para o resultado, Hosu avisou para o seu irmão que na verdade ele havia recebido uma mensagem no seu celular que ele foi aceito. Entretanto, aquilo ali era uma pequena mentira que ele contou para o seu irmão. A mentira não era que Hosu não foi aceito. Na verdade sim, ele foi aceito. Mas a mentira era que a notícia havia chegado no celular dele. O segredo que ninguém sabe sobre ele é que na verdade a notícia já foi dada para frente, lá no futuro. Já que ele tinha uma habilidade que às vezes ele poderia ver o futuro. E ele viu que ele foi aceito. Saber o que vai acontecer é uma bênção e uma maldição. Já que toda vez que ele ia jogar um jogo, ele não tinha mais aquela sensação de derrota. Porque quando ele ia upar um item, ele sabia que aquele item ia dar ruim. Quando ele via alguma coisa, um filme de terror, ele via a cena macabra na frente e já se assustava antes. Até no momento que ele foi se declarar para uma menina que ele gostava muito, ela dizia para ele que tinha um namorado. Então ele não poderia cortar o laço de rejeitado com ela, já que ele não poderia falar: eu sei que você tem namorado, já que ela nunca contou para ele, só contou para ele no futuro. Porém ele se lembra de quando as suas lesões começou. A casa dele havia pegado fogo. A sua intuição mandava ele ir para uma janela. E quando ele chegou nessa janela, ele viu um homem passando entre as chamas. E ele sonhou que um dia ele se tornaria igual aquele homem. Por isso que ele tem esse sonho tão grande de se tornar um bombeiro. E agora que ele foi aceito e foi designado para a Academia Central de Incêndio, é um lugar onde os novatos vão para ficar 15 semanas lá, aprendendo tudo sobre como ser um bombeiro. Eles participam de vários treinamentos até que eles ficam aptos a ser um bombeiro.
Lógico, nem todos conseguem concluir o treinamento. Rousseau ele estava bem nervoso para o grande dia dele, já que ele teria que se apresentar. E ele acabou notando que tinha uma pessoa no mesmo ambiente que ele. E logo os dois se reconheceram que os dois estavam indo para a academia. Assim que houve uma apresentação formal entre ambos, eles adentraram no ônibus. Só que uma sensação de déjà vu veio em sua mente. Nessa sensação dele, ele viu que o homem que estava na sua frente havia tido um infarto. E pela demora de decisão deles, o homem acabou sofrendo várias sequelas. Ao ver que a decisão demorada vai ser prejudicial para o homem, Rousseau resolveu ir correndo ajudá-lo, fazendo as manobras de RCP. Kim Woo, percebendo que ele estava realmente ali tentando salvar uma vida, ele resolveu ajudar o Rousseau. Então ambos ficaram se reservando no RCP. E graças ao trabalho em conjunto deles, eles conseguiram estabilizar o paciente e conseguiu chegar no médico sem muitas sequelas irreversíveis. O ato de bondade deles acabaram fazendo com que eles esquecessem que eles têm que se apresentar. Quando eles chegaram atrasados e falaram o motivo do porquê do atraso deles, até deram garantia para que eles pudessem ligar para o hospital, ambos só receberam uma advertência. Assim que eles chegaram e colocaram as roupas, eles foram para o salão para poder comer. Só que como eles demoraram muito tempo para chegar e estavam muito atrasados, o pessoal já tinha comido as melhores coisas. Então simplesmente eles tiveram que retornar para o seu quarto com fome. Ao chegar no quarto, eles conheceram ali os companheiros de equipe deles. Depois de eles se apresentarem entre eles, eles foram para o salão para poder ouvir a palavra do comandante-chefe para saber como é que seria a jornada deles ali. Nosso protagonista ele vai usar sua habilidade de ver o futuro para salvar o máximo de pessoas diante de acontecer a catástrofe que vai acontecer com elas. Mas que pena que o futuro às vezes pode mudar. Resgate em chamas. Ó Deus, quando a minha hora chegar, me dê o poder para salvar o máximo de vida entre essas chamas ferozes. Me garanta o poder de proteger as crianças antes que seja tarde demais e resgatar os idosos que vivem tremendo de medo no meio dessas chamas. Meu Deus, por favor, me ajude a contemplar essa obrigação que perece no meu coração. Ó Senhor, me ajude a dar meu máximo para salvar o máximo de vidas e protegê-las dessa dor angustiosa que seria morrer entre as chamas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Antes de ver o futuro, vamos retornar um pouquinho no passado para vocês entenderem como é que chegou nesse futuro. Na Coreia, quando o jovem ele completa a maioridade, ele tem duas escolhas. Ou ele faz o serviço militar agora, ou ele tem um tempo determinado para fazer depois, mas é obrigatório, ele tem que fazer de qualquer maneira. Entretanto, Seung-yong resolveu fazer logo isso e acabar logo com essa fase da sua vida, para finalmente focar no seu futuro e não pensar só no serviço militar obrigatório. Só que eles passam muito tempo lá dentro, é praticamente 2 anos, trancado com as mesmas pessoas, até eles criaram um vínculo entre eles. E todo mundo cria um vínculo ali, não tem como você não criar um vínculo. Só que todo mundo queria voltar para sua casa. O lar é totalmente diferente de um lugar onde você praticamente fica preso ali obrigatoriamente. Todo mundo do exército, antes de terminar o serviço obrigatório, tinha uma carreira que eles queriam prosseguir depois que terminasse aquilo tudo, já pensando no futuro deles. Algumas pessoas tinham até profissões e sonhos bem reais, como fisioterapeuta, outros queriam fazer prótese, alguns queriam até ser atleta profissional. E até perguntaram para o nosso protagonista o que ele queria ser depois que ele saísse do exército. Ele ainda não tinha muitos planos, talvez ele ia terminar de se formar e depois ia buscar um serviço de escritório. Porém, um dos outros sonhos de um dos colegas dele acabou chamando a atenção dele. Wang Tae dizia que queria ser um bombeiro. Wang ele era uma pessoa bem simples, ele era uma pessoa bem horrível no futebol, mas ele tinha um sorriso bem cativante, o humor dele era muito forte e todo mundo gostava dele ali. Seo até resolveu perguntá-lo, por que logo um bombeiro? Wang resolveu contar para ele que ele nasceu muito forte, ele usava sua força para o seu bel prazer, participando de várias brigas ali aleatórias, até que um dia ele acabou usando muita força e quase matou alguém, e aquilo deu muito medo nele. Ele percebeu que tirar uma vida é muito fácil. Ele ficou tão traumatizado com essa cena que ele até largou a escola. Só que enquanto ele vagava pelo mundo, ele viu uma coisa muito louca que acabou acontecendo. Um senhor estava carregando uma geladeira, e essa geladeira acabou escorregando da mão dele, e iria cair em cima dele. E por algum motivo sem saber, o corpo do Wong acabou se mexendo, e ele acabou salvando aquele senhor. E ele percebeu que a sua força não servia só para tirar uma vida, ele poderia salvar uma vida também. Por isso que ele resolveu usar essa força dele para virar um bombeiro mais para frente. Essa história começou a chamar muita atenção do nosso protagonista Seo, que pouco a pouco ele foi vendo seus amigos terminando o serviço obrigatório e indo seguir os seus sonhos. E finalmente chegou o grande dia dele sair do serviço obrigatório. Depois que ele saiu, ele já estava terminando de se formar na escola e estava se inscrevendo para uma faculdade para trabalhar no serviço de escritório. A vida dele estava seguindo um rumo. Ele até conseguiu um serviço de meio período para custear umas dívidas dele. Tudo estava no seu rumo, até que aconteceu aquela coisa. Um dos trabalhadores, chamado Kim Tae, estava apresentando um infarto. E sem pensar 2 vezes, o nosso prota iniciou o protocolo de RCP. E depois de mandar alguém ligar para os socorristas e pedir o DEA, ele começou o protocolo de RCP. Mesmo ele estando com seu corpo no limite, já que ninguém conseguiria fazer o RCP igual a ele, mesmo sentindo que o seu corpo poderia ceder a qualquer minuto e ele poderia desmaiar, uma chama muito ardente cobria o seu corpo, dizendo para que ele pudesse continuar até o fim.
Ele continuou até o seu limite. Por sorte, os socorristas chegaram a tempo. O chefe deles agradeceu ele por ele ter salvo a vida do Sr. Kim e disse que a rapidez de decisão dele, o Sr. Kim foi salvo. Depois que ele salvou alguém, isso trouxe memórias que ele havia esquecido há muito tempo, fazendo ele se lembrar de um amigo. E ele ligou para Wong Tai, que foi rapidamente encontrá-lo. No começo foi só papo furado, até que Seo finalmente tirou o elefante da sala. Perguntou para Wong como é que é ser um bombeiro, se realmente era tão legal assim. Wong, vendo a determinação nos olhos de Seo, disse para ele que era incrível. Assim que a conversa finalmente terminou, começou o grande treinamento de Seon. O teste físico para você ser um bombeiro é bem brutal. Tinha muita coisa que eles tinham que fazer. Eles tinham que carregar vários materiais pesados e também tinha que ter vários conhecimentos de salvar-vidas. Por isso que ele começou a fazer seu teste físico. Já começou a correr para poder ter mais resistência. Por sorte, o Wong resolveu ajudá-lo pessoalmente no seu treinamento físico. Choi, ele resolveu contar para os seus pais, já que ele iria mudar totalmente a sua profissão. Como pais decentes, eles ficaram preocupados com ele. Mas quando eles viram a hesitação nos olhos dele e a determinação dele, eles resolveram aceitar que finalmente o seu filho estava criando um outro rumo, que era ele mesmo que estava escolhendo. Depois de vários dias de treinamento, finalmente veio o grande dia para saber se ele foi aceito. E ele acabou sendo aceito. Depois de passar a histeria dele com os pais dele e de aquela festa momentânea, ele resolveu ligar para o Wong. E o Wong já deixou bem claro para ele que agora ele teria que passar pela escola de bombeiros, onde ele seria treinado para ver se ele seria designado para se tornar um bombeiro. É um treinamento bem brutal que eles passam lá dentro, que é vários conhecimentos que eles têm que adquirir. E se tudo der certo, eles são designados para alguns batalhões, onde eles vão se encaixar melhor. O Wong vai mexer uns pauzinhos para nosso protagonista entrar no batalhão dele. Esse batalhão que ele está é o melhor dos melhores, só pessoas realmente treinada com o físico dos deuses consegue entrar.